Boa noite a todos, meu nome é Márcia Capelari, sou diretora do Hub de Inovação da IMED. Estamos aqui essa noite para fazer esse grande evento, essa grande discussão a respeito de como podemos evoluir com o ecossistema de inovação, tecnologias e empreendedorismo no Brasil frente à crise, antes e depois da crise. Como criar e co-criar soluções. Então, nós estamos com os nossos convidados, né? Quero agradecer a presença de todos aqui. Muito obrigada, Túlio. O Túlio Milman é meu parceiro na mediação. O nosso propósito com esse webinar é convidar as principais pessoas que nos inspiram para que façamos aí um grande momento de pensar sobre projetos e sobre soluções para esse novo mundo, com um novo olhar e, quem sabe, com mais trocas de experiências do que nunca, né? Aproveitando esse momento. Então, fique à vontade para questionar, para mandar suas dúvidas lá no nosso chat. Nós estaremos interagindo com você, com a nossa equipe. A gente tem uma equipe de professores, uma equipe de colaboradores da IMED, que está acompanhando para que você faça melhor proveito desse webinar. Túlio, é contigo. Legal, boa noite a todos, boa tarde, bom dia, porque isso vai ficar gravado e alguém em algum momento do dia diferente vai certamente conferir. É uma alegria estar aqui mais uma vez junto à IMED, uma instituição que eu aprendi a admirar, respeitar, pela sua competência, pela sua inserção, pela sua visão de futuro, e é muito legal poder, mais do que fazer perguntas hoje, né, poder aprender um pouquinho, né, sobre os grandes desafios que nos esperam ali na frente. A gente já falava em transformação exponencial, e agora, em função da pandemia, que trouxe tanta coisa ruim, trouxe tanta sombra para a humanidade, né, por outro lado, ela está acelerando as transformações de uma forma absolutamente alucinante, criando desafios, né? Claro que a gente lamenta tudo que está acontecendo, mas criando desafios extremamente relevantes para todos nós. Então esse é um pouco do nosso guarda-chuva hoje aqui, poder agora que já estamos praticamente há 2 meses em casa, né, ou saindo o mínimo possível, tentar entender um pouquinho o que está acontecendo hoje e jogar o pensamento para esse futuro que está logo ali na frente. Então eu quero rapidamente apresentar os nossos palestrantes, painelistas hoje aqui. Lembrando que cada um vai ter aproximadamente 10 minutos para suas considerações iniciais. Isso não é debate eleitoral, ninguém vai ser cortado se estourar um pouquinho o tempo, mas eu já tinha combinado antes com os nossos palestrantes que eu vou avisar quando faltar 2, 3 minutinhos mais para ajudar a balizar o tempo, certo? Então, assim, vamos lá. Silvio Romero de Lemos Meira, da Digital Strategy Company, ele é o cientista-chefe. O Daniel Leibniz, diretor corporativo da Visto Sistemas, presidente da ACAT. Maurício Benvenuti, empreendedor, escritor, mentor, palestrante, sócio da Startse. Marcelo Rodrigues, superintendente da Anshan Porto Alegre e head de inovação da Anshan Brasil. Super bem-vindos, brigadão. E a Márcia Capelari, diretora do Hub de Inovação da IMED, que é a minha comediadora nesse debate aqui. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Silvio para que ele dê o pontapé inicial nessa nossa conversa aqui. Silvio, eu te dou uma avisadinha quando faltar uns 2, 3 minutos para terminar o tempo. Beleza? A palavra é tua. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Obrigado, Márcia, pelo convite. É um prazer estar com todo mundo aqui, com gente tão relevante e com tanta gente participando do evento. Estou vendo aqui tem quase 500 pessoas só aqui no Zoom. Então, onde que a gente está exatamente? Se a gente olhar para o passado, um certo conjunto de futuros vinha sendo puxado por presente, usando uma metáfora que podia ser de William Gibson, né, de Neuromancer. William Gibson diz que o futuro já chegou, ele só não está homogeneamente distribuído. Então, lá no passado, se a gente olhar bem lá para trás, em 1994, alguém botou um site de e-commerce, chamava Amazon.com. Então, de repente, tinha um bocado de gente de varejo que há 2 meses, os 60 dias que Túlio falou, que a gente está em casa há 60 dias, teve um bocado de gente de varejo que teve que botar um site de e-commerce para sobreviver. E botou, às vezes, um site de e-commerce no WhatsApp. Começou a anunciar-se comerciando virtualmente no WhatsApp, mandando os seus contatos e dizendo, está aqui uma foto do cardápio, ou uma foto de uma lista de estoque, ou uma lista de estoque mesmo, e aceitando pagamentos mais ou menos assim, mande a foto do seu cartão de crédito pelo Zap, frente e verso, que eu prometo que apago.
E eu vi isso num bocado de lugares. Mas isso é 94, não é? Ali, por 2007, a gente informatizou as pessoas. A gente, de repente, tinha smartphones e nós começamos a carregar instrumentos de informatização pessoal. Nessa década de 2010, plataformas digitais começaram, ou a utilização delas começou a fazer um processo de verdadeira transformação digital num monte de empresas financeiras, varejo, seguros, transportes, logística e assim por diante. E aí aconteceu alguma coisa no começo desse ano. De uma hora para outra, levantou-se uma barreira na nossa frente, uma espécie de um apocalipse digital. E tudo que vinha sendo puxado do futuro para o presente, nesses 25 anos de passado até aqui, colapsou na mesma hora, para todo mundo ao mesmo tempo. E, de repente, a gente teve uma necessidade radical, todo mundo, de empresas de pequeno e médio porte, em todos os cenários de mercados, setores, academia, ecossistemas de inovação, tudo mais. A gente teve que começar a aprender em velocidade de crise. A gente teve que aprender como a gente nunca tinha aprendido tão rápido, mas não só, a gente teve que aprender a escalar em velocidade de crise. Aprende a fazer e faz para muita gente ao mesmo tempo. Nunca houve tantos ataques cibernéticos por causa disso. Um número gigantesco de empresas entrou na rede sem poder entrar na rede. Entrou sem infraestrutura, sem barreira de segurança, sem política de nada, sem controle de gestão de ciclo de vida, de absolutamente nada que tinha a ver com informação. Ainda bem que a LGPD ainda não estava valendo. Mas tem uma coisa que aconteceu fundamentalmente aí do ponto de vista do impacto desse apocalipse digital, é que as empresas e nós, ecossistemas de inovação, passamos a ter duas alternativas. Ou a gente redesenha de forma radical o nosso sistema operacional e modelo de negócios para o digital, ou a gente faz lobby para o analógico continuar. Vamos reabrir, quando a gente reabrir, vai ter um normal analógico. A gente vai continuar fazendo coisas em papel, a gente vai continuar tendo os mesmos processos burocráticos de sempre, a gente vai ter as mesmas velocidades. Tem uma diferença fundamental do analógico para o digital. É a velocidade na qual a gente toma decisões, testa, decide que está errado, toma uma decisão de novo para testar de novo. No negócio analógico, numa empresa analógica, num ecossistema, um mercado analógico, esse processo assim de o que mesmo que a gente vai fazer? Pode levar 9 meses, 1 ano e meio. 18 meses era normal em muitas instituições financeiras de grande porte. Em velocidade de crise, onde a realocação de capital, de pessoas, de infraestruturas, o replanejamento orçamentário passou a ser feito semanalmente, o ano foi dividido por 50. Toda semana é um ano inteirinho. A gente realoca capital, decide que vai começar o projeto e fecha ele na quinta-feira porque não está dando certo, não é rápido o suficiente, mas mais do que tudo, a gente passou a trabalhar colaborativamente de uma forma como a gente nunca tinha pensado. Porque também, de repente, eu preciso de alguma coisa que eu sei fazer, mas vai levar 6 meses. Então, alguém já tem pronto. Se alguém já tem pronto e é muito pior do que eu queria, mas funciona, se eu não usar agora, eu não tenho nada. De repente, a gente passou a ser colaborativo, decidir em tempo real, decidir de forma fluida, atacar problemas que a gente nunca tinha atacado e não perguntar para as pessoas se dá para fazer ou não. Quem teve que botar um e-commerce no ar não fez nenhuma reunião de diretoria. Deixa que eu mando. WhatsApp, foto do cardápio. Mas como assim? Isso não está de acordo com os padrões operacionais da companhia. E daí? A gente trabalhou para fazer o negócio funcionar. Está vendendo? Está. Se está vendendo, está recebendo, vai pagar a conta, a coisa continua funcionando. Então, tem um redesenho de negócios acontecendo numa velocidade gigantesca para o modo digital. E tem a chegada de todo mundo nesse futuro que nós, em ecossistemas de inovação espalhados pelo mundo inteiro, estávamos propondo para muita gente como futuro. Qual é a minha interpretação disso? É que, de uma hora para outra, os ecossistemas, ou as empresas inovadoras, ou os institutos de inovação dentro dos ecossistemas, vão ter que dar um salto de 1 década e meia em meses. Porque, de repente, todo mundo chegou onde eles estavam. Você chegava e disse, eu estou fazendo esse negócio aqui que é altamente inovador. Eu disse, meu amigo, esqueça, porque eu fiz um plugin no Zoom e isso já está funcionando. Porque eu tenho um novo mecanismo de botar a sua escola online. Também esqueça que eu já fui, não sei o que lá, peguei um negócio, tem um cara na Rússia que faz um plugin, liguei, está tudo funcionando já.
a obsolescência da inovação que estava sendo feita, inovação tecnológica, vai ser imensa. A necessidade de redesenhar propostas de valor, mecanismos de entrega dele e formatos de captura vai ser absolutamente gigantesca. Eu faço parte do Conselho do Magalu, para acabar a minha intervenção, e em 2 semanas a gente lançou o Parceiro Magalu. Isso é um projeto Magalu, tem o Luiza Labs, é um negócio extremamente rápido, mas mesmo na velocidade do Luiza Labs levaria 4 meses, 5 meses talvez. A gente lançou em 2 semanas. Fechou o varejo, a gente lançou em 2 semanas. Em mais 4 semanas tinha 250 mil pessoas dentro. Isso normalmente levaria 1 ano e meio. Foram 6 semanas. Em 6 semanas a gente lançou, em 2, 4 semanas depois tinha 250 mil pessoas dentro. Essa é a velocidade a qual, de repente, a gente chegou por causa de um evento catastrófico, um apocalipse digital, que trouxe 25 anos de futuro, que estava num download bem lento sendo feito para o presente lá no passado, de uma vez para o presente agora. O desafio para os ecossistemas de inovação e para as empresas inovadoras e startups é absolutamente enorme, e eu acho que a vasta maioria do que eu conheço que se achava inovador, de repente, talvez tenha se tornado irrelevante. Legal, obrigado pela contribuição. Eu já tomei várias notas aqui de perguntas e questões que a gente talvez consiga colocar no fim. Não sei se a Márcia quer fazer alguma consideração sobre essas primeiras palavras ou já chamo o nosso segundo painelista, Márcia. Márcia está sem áudio, abre o teu microfone. Disciplinadamente fechou durante a palestra como tem que ser. Faço sempre isso. Quero agradecer o Silvio, aproveitar esse momento para mandar um grande beijo para o Fábio Gandur, que tirou uma foto e mandou um beijo para vocês, mandou um grande abraço. Quero dizer que o Silvio não é novidade, né, Silvio? Eu incomodo o Silvio há alguns anos, mas no último ano tenho ligado várias vezes para ele, para ouvi-lo, para saber o que ele pensa sobre a inovação, sobre a transformação. E isso que o Silvio falou me chamou muito a atenção, porque a gente vem falando do ecossistema de inovação, de tudo o que está acontecendo no mundo e como que a gente vai dar a volta, né, Silvio? Não tem volta, como nós vamos dar a volta, porque o mundo não vai mais ser aquele mesmo, né? Então, eu me lembro, Silvio, que tu falava das 6 ondas da inovação, né? Então, esse mundo, certamente ele mudou. E o que é inovação? Então, às vezes a gente fica falando de inovação, mas queria que tu falasse um pouquinho, Silvio, o que é inovação que você correlaciona com o comportamento? A definição não é minha, Márcia, é uma definição histórica de Peter Drucker, dada em 1974. Ela tem 46 anos e é a seguinte: dá para caber no meio tweet, cabia naquele tweet antigo de 140 caracteres, ou pelo menos a minha escrita cabe nela. Inovação é a mudança de comportamento de agentes no mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Mudança de comportamento no mercado. Não tem nada a ver com tecnologia. Às vezes você pode usar exatamente a mesma tecnologia que você tinha para mudar um comportamento, para mudar uma forma de entrega de um comportamento, e isso é que é inovação. Legal, muito obrigado. Vamos passar a palavra para o nosso segundo painelista, o Daniel. Estou vendo aqui o Daniel, à direita no meu vídeo, embaixo da Márcia. Daniel, tens aí os teus 10 minutos para a gente poder aprender um pouquinho contigo e refletir sobre as tuas ideias. Toca a ficha. Olá, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Eu tenho muita admiração por todos os que estão participando aqui e pelas suas instituições, nas quais eu estudo, aprendo e sigo, né, e procuro aprender muito com vocês. Eu venho aqui hoje trazer um pouco do que está acontecendo aqui no ecossistema de Santa Catarina, no ecossistema aqui de Floripa. Né? Márcia, quero agradecer muito, né, para ti e para o teu time pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui. Pessoal, para quem não sabe, o ecossistema de Floripa, ele começou há mais ou menos uns 40 anos atrás. Nós temos uma boa universidade federal aqui. Essa universidade
essa universidade, perdão, essa universidade, ela forma pessoas muito boas, só que aqui era uma cidade, era uma vila de pescadores, né? Uma cidade pequena, e não se tinha emprego aqui. Ou a pessoa se formava, ou ela ia ser funcionária pública, ou ia ser pescador. Não tinha outra questão aqui para trabalhar. Então, as pessoas, para poderem ficar aqui, 8 estudantes, na época, formaram 4 pequenas empresas, isso há 40 anos atrás, que no primeiro ano faturaram R$50 mil. Hoje, né, se transformou num ecossistema aí que tem mais de 2.500 empresas aqui na cidade, 7 bilhões de faturamento, 7 bilhões e meio de faturamento, e se for contar todo o estado, né, nós somos aí mais de 70 mil pessoas trabalhando diretamente em empresas de tecnologia. Então, quis dar uma introdução aqui para vocês sobre o que é o nosso ecossistema, né? Assim como qualquer setor né, da economia, nossas empresas aqui, que têm empresas desde startups até empresas que já têm 30 anos, 35 anos, também foi afetado. Não tem quem não foi afetado, né? E, a partir disso, nós aqui, como instituição, começamos a pensar de que forma nós podíamos nos reinventar, que forma nós podíamos agregar valor para esses empreendedores, né, nesse momento, né? Então, o que a gente acabou fazendo, né? Nós acabamos lançando um plano em 7 vetores, né, com 7 grandes vetores, 7 grandes eixos, né? Então, a gente focados naquilo que o empreendedor, né, de inovação, o empreendedor de tecnologia precisava, né? Primeiro, não necessariamente nessa ordem, financeiro. Nós procuramos organizar de uma forma que as empresas pudessem saber o que tem, quais são as linhas dos bancos de fomento, o que tem de oportunidade, quais são as questões que vocês podem estar buscando, seja de forma de financiamento, seja em forma fundo perdido, e colocar isso no lugar. Segundo, a questão trabalhista. Como é que eu consigo pegar e botar alguns empregados, por exemplo, alguns colaboradores do time em casa? O que eu tenho que fazer para demitir? Como é que eu faço? Como é que eu tenho que fazer? Então, a gente criou uma linha dessas também. A parte tributária com relação aos impostos, a parte de saúde mental dos empreendedores e dos colaboradores. Então, todo um trabalho, né? Cadastramos diversos mentores para ajudar, né, os empreendedores a enfrentar esse momento. Nós também trabalhamos a questão das soluções tecnológicas, né? O nosso ecossistema tem muita gente com muita coisa boa que pode ajudar tanto na prevenção quanto no combate ao Covid, né? Então, nós chegamos a levantar aí mais de 58 soluções nas quais nós estamos ajudando essas empresas a aplicarem nos mais diversos programas e instituições que têm aí ao redor do mundo hoje buscando soluções para o Covid. Nós também trabalhamos a questão de uma força-tarefa especial para ajudar as empresas a ir para o mercado nessa época, a se reinventar, como o Silvio falou, né? O que elas precisam fazer, o que está faltando, né? Através das mentorias, através das trocas de boas práticas entre as empresas, do que está funcionando e o que não. Nós também criamos um comitê, né? Uma equipe que renegocia com grandes fornecedores das empresas hoje de tecnologia, né? Para a gente renegociar em grupo nesse período de dificuldade, seja Amazon, Microsoft, qualquer fornecedor de nuvem, ferramentas, para que elas ajudem também nesse momento difícil, né? A gente, pessoal, está enfrentando esse momento, né, com bastante seriedade. Nós
estamos conseguindo agregar bastante valor às empresas de tecnologia. Nós conseguimos criar um fundo garantidor, né? Tem muitas empresas que momentaneamente estão passando dificuldades e têm um futuro brilhante, né? Empresas que atuam, por exemplo, na área da saúde, na área da hotelaria, na área do comércio, com soluções realmente inovadoras e que, por momento, estão vendo seu faturamento serem cessados, né? E a partir e nesse momento estão precisando de financiamento, né? Então a gente conseguiu criar um fundo garantidor para que elas não tenham, aquelas empresas que não tenham garantia real, que são a maioria absoluta das pequenas empresas de tecnologia, possam ser financiadas por esse fundo garantidor que foi feito por mais de 200 empreendedores de tecnologia que estão dando um give back, né? Então, assim, a gente está muito sereno, a gente tem buscado pensar e agregar valor ao máximo para essas empresas, e hoje a gente está, com isso, inclusive aumentando o número de associados, né? Hoje nós temos mais de 1.600 empresas associadas, e nesse período de Covid, a gente, mais 40 empresas nos procuraram, né? A gente tem procurado trabalhar para minimizar os efeitos dessa crise, né? De qualquer forma, ela pegou muita gente, né? Não preparada, como o Silvio falou, inovações que talvez não tinham um propósito muito forte, que talvez não eram um problema realmente que não solucionava um problema que realmente era importante para a nossa sociedade, era importante para as pessoas, e essas empresas realmente elas vão ter dificuldade daqui na frente nessa mudança de mindset que a gente está passando, né, de trabalhar realmente as questões que efetivamente são mais importantes, que são fundamentais para a sobrevivência da nossa sociedade e de nós como seres humanos. Legal, eu estou assim, impressionado com a pontualidade dos palestrantes, com a disciplina de horário. Quando eu vou dizer faltam 2 minutos, vocês estão encerrando. Legal. Assim, ó, nós batemos já 900 pessoas assistindo entre Zoom e YouTube, então obrigado para todo mundo que está aí. Vocês podem já mandar perguntas, tem algumas solicitações. A Lígia está pedindo que a gente apresente de novo os painelistas, eu fazê-lo-ei depois. Eu não sei se a Márcia quer pegar algum gancho e fazer um comentário. Sim, Quero fazer um comentário, não posso falar muito, né? Mas eu quero fazer um comentário carinhoso, mandar um grande beijo lá para o Dr. Jorge Gerdau e a Maria Helena, que estão nos assistindo nesse momento, né? O Antônio Roso, José Turmina, a Helena Rose, Milton Rose, Renata Graziotin, Vinícius Albert. Também quero mandar um grande beijo para a Ieda, para o Erasmo Batistella, a Luciane. Quero mandar um abraço grande para todos vocês e dizer que é muito bom tê-los aqui conosco. São pessoas que estão à frente aí de um movimento regional. Legal. Então, vamos às palavras iniciais do Maurício Benvenuti, empreendedor, escritor, mentor, palestrante, sócio da Startse. Já estou reapresentando o próximo aí para a Lígia poder entender direitinho quem é quem. Vamos lá, Maurício. Maravilha. A palavra é tua. Show de bola. Muito obrigado, Túlio. Pessoal, é um prazer imenso estar aqui. Agradeço primeiramente o convite feito pela IMED, uma instituição que eu respeito pra caramba. É uma honra poder estar aqui. É uma honra poder estar do lado de tantas pessoas que eu admiro. Vocês saibam aqui que vocês têm um fã do trabalho de vocês, né? Eu admiro muito o trabalho de todos vocês que estão aqui. Respeito demais, admiro muito. E quero agradecer a presença dessas mais de 900 pessoas que estão nos acompanhando, né, nessa quinta-feira, agora 7h30 da noite, espalhados pelo Brasil. É muito bacana poder discutir um tema tão importante e se aprofundar em relação a eles. Bem, crises, momentos de instabilidade, momentos de adversidade representam, quando a gente olha para a história, representam eventos que transformam, que mudam, né, o curso de indústrias, de profissões, de empregos,
de hábitos de consumo das pessoas, né? Eventos como esse que a gente vive na atualidade mudam o norte de muita coisa, né? O Silvio relatou muito bem alguns fatos históricos, né? Então, voltando um pouquinho para dar alguns outros exemplos, né? A gente teve a SARS em 2002 na China, 2002, 2003, que gerou na sociedade chinesa uma realidade muito parecida com o que a gente vive hoje no Brasil, isolamento, as pessoas em quarentena, não saíam de casa, né? Mudaram seus hábitos, e aí, em casa, as pessoas tiveram que encontrar uma forma de obter seus bens, né? E aí uma empresa desconhecida, na época, nascida 3 anos antes, em 1999, chamada Alibaba, né, começa a virar uma opção para os chineses em casa comprarem seus produtos. O que acontece? Boom do Alibaba e o boom do e-commerce na China. A China hoje representa 45% do movimento e-commerce no mundo. Nessa mesma época, um pouquinho antes, em 2001, a queda das Torres Gêmeas, né, que quem pegava voo antes da queda das Torres Gêmeas vai lembrar como era diferente a experiência de você chegar no aeroporto, entrar num avião. Hoje, toda essa parafernália e burocracia que existe nasceu muito em função dos atentados terroristas que geraram mudanças em regras, em normas, em políticas de segurança em aeroportos e aviões. 2008, uma crise que eu vivi, a primeira crise enquanto profissional que eu passei na vida foi a crise do sistema financeiro em 2008. Eu era sócio de uma empresa do mercado financeiro da XP na época. Não bastasse ser uma crise do mercado financeiro, eu estava como sócio de uma instituição financeira, então estava no olho do furacão, né? E essa crise foi uma crise global, né? As pessoas com a água no pescoço, tentando encontrar uma forma de ganhar vida, viram na possibilidade de alugar os seus bens e obter uma renda, uma chance de conseguir passar por aquele período. E aí o que nasce? Nasce toda uma nova indústria que mudou para sempre o nosso jeito de se relacionar com boa parte das coisas que a gente consome, chamada sharing economy, a economia compartilhada. Uber, Airbnb, empresas talvez as mais relevantes desse segmento, nascem justamente no olho da crise. O Uber nasceu em 2009, o Airbnb nasceu em 2008, justamente nesse período em que o mundo estava vivendo um caos, pessoas com um olhar diferente criaram um negócio e mudaram a economia. Então, nesse momento em que a gente vive essa crise provocada pelo Covid-19, não vai ser diferente, né? Possivelmente os negócios que a gente vai estar comentando daqui 2, 3, 4 anos na sociedade estão nascendo agora, 7h30 da noite, nesse dia de quinta-feira. São negócios que daqui 3, 4 anos certamente vão estar fazendo a diferença na nossa sociedade, vão estar melhorando a nossa experiência de consumo e assim por diante. E um ponto que, para mim, me parece muito claro em relação a uma mudança que a gente vai viver na era pós-Covid em relação à era pré, é algo que eu moro há 5 anos no Vale do Silício, eu estou no Brasil agora, eu vim para passar uns meses em mudança de planos, vou acabar passando um período maior aqui, mas há 5 anos no Vale do Silício, desde janeiro de 2015, morando nessa região da Califórnia que criou boa parte dos produtos e serviços que a gente consome hoje, há 5 anos, turma, que eu, morando na região do Vale, eu não fui a nenhum evento, nenhuma conferência, eu não fui a nenhuma reunião, eu não tive nenhuma conversa, nenhum meetup relacionado à transformação digital. Nenhuma. Porque para o Vale do Silício, transformação digital, passado. Passado. Você tem que ser digital na economia de hoje. Então, a transformação digital, que é uma palavra que no Brasil nos últimos anos ganhou muita ênfase e praticamente toda grande empresa tem processos de transformação digital, coloca você, enquanto negócio, no lugar onde você já deveria estar há muito tempo e onde o teu concorrente que nasceu nos últimos anos já está. Então, a grama do vizinho no mundo de hoje não é mais verde que a sua. Ela é digital. Enquanto você está ali cuidando da tua grama, bonitinha e tal, para deixar ela... a grama do teu camarada do lado já é digital, já está escalável, já está... Então, eu tive uma conversa esses dias com uma pessoa chamada Bruno de Oliveira, que é enfim, ele é um especialista em e-commerce no Brasil, tem toda uma escola de educação voltada ao e-commerce, ele foi um dos pioneiros lá atrás, e ele me trouxe uma informação, também colaborando com o que o Silvio comentou, que, segundo os analistas do e-commerce do Brasil, a previsão da evolução do e-commerce no Brasil para os próximos 10 anos, a Covid-19 vai fazer acontecer em 1. Olha só que doido isso. O JK fez 50 anos em 5. O Covid-19 vai fazer a expansão do e-commerce no Brasil 10 anos em 1. Isso muda muita coisa, né? Porque agora eu tenho que ter essa consciência digital no meu negócio, né? Porque as pessoas estão se digitalizando de uma forma cada vez mais rápida.
Quem de vocês aqui não conhece uma pessoa, por exemplo, da terceira idade, né, que sempre foi aquele grupo, aquela geração mais distante da tecnologia, que não se digitalizou agora? Meu pai tem 84 anos, mora em Vacaria, no Rio Grande do Sul, me ligou, fiz meu primeiro pagamento de conta, de boleto bancário no meu internet banking. Primeira vez na vida, Maurício. Eu vou pensar 2 vezes se eu preciso ir na agência bancária agora para pagar esse boleto. Por quê? Porque agora eu aprendi. Então, ser digital e ter essa consciência digital independente do seu negócio, eu diria que ninguém mais pode se dar ao luxo, independente de que setor, de que tamanho, de que área, de não gastar energia, investimento, suor, esforço e raça em mecanismos digitais no seu negócio, no mundo de hoje. Então, eu quero continuar sendo pontual como os meus colegas aqui e evitar que o Túlio me mostre o dedo aqui de 2 minutos. Não se preocupa, está com tempo ainda. Estou fazendo a minha parte, mas o meu recado inicial aqui para fazer um warm-up dessa apresentação acho que a história mostra que momentos como esse mudam o curso de muita coisa e não vai ser diferente. E transformação digital um pouco soa um pouco estranho estar vivendo numa das regiões mais inovadoras do mundo, que é o Vale do Silício, e eu não escuto falar sobre esse tema lá, porque para quem está lá, isso já passou, já é passado, né? Assim, a sociedade lá se preocupa com outras evoluções no mundo de hoje. Legal. Maurício, como tu está sobrando tempo e eu sou um perguntador compulsivo, eu quero te fazer uma pergunta. É claro que tu moras numa região em que transformação digital, enfim, está ultrapassada, mas se a gente olhar para o mapa do mundo, a gente vai ver que tem ainda milhões de pessoas que estão fora dessa onda. E aqui não é discurso ideológico, mas é um discurso prático, né? Como é que a gente inclui o planeta nessa onda para que ela não fique restrita a uma parcela do planeta? Porque nada mais capitalista do que mais gente no mercado de consumo, né? As pessoas confundem esse argumento às vezes como não. A essência do capitalismo é oportunidade, geração de riqueza e consumo. Só que tem um pedação do planeta que não tem nem acesso à internet. A gente está vendo agora problemas com o Enem aqui, uma galera que está estudando porque tem acesso à internet, escola privada, escola pública, a galera em casa sem poder estudar porque não tem internet. Como é que a gente chega lá? Com certeza, a conectividade é uma das grandes debates do mundo e tem muita gente trabalhando para isso e várias empresas já buscando encontrar formas de fechar esse gap. Mas na minha visão, Túlio, quando você tem hoje uma população mundial 55% aproximadamente conectada, você tem aproximadamente 4 bilhões de pessoas na internet. Então, invariavelmente, isso iria acontecer porque você tem uma massa de gente, tem 3,5 bilhões de pessoas que não estão conectadas, mas tem 4 bilhões que estão. E 4 bilhões é muita gente. Então, essa aceleração que o Silvio comentou, dos 25 anos, né, de 2 décadas acontecer agora, isso já estava previsto, iria acontecer. Por quê? Porque você tem um contingente muito grande de pessoas usando serviços por meio de outro canal, né, nesse caso aqui o canal digital, que estava provocando uma mudança na ordem das coisas. Ainda mais agora, com o ingresso no mercado de consumo de uma geração que não conhece o mundo sem internet, essa geração que nasceu dos anos 2000 para cá, que daqui a alguns anos vai ser majoritária no consumo, né? Naturalmente isso ia acontecer. Só que esse evento ele traz esse efeito ímpar, né, de fazer a digitalização, porque as pessoas estão em casa e precisam consumir o que consomem de uma forma diferente, a digitalização ser mandatória hoje, eu diria, para qualquer negócio, independente de qual seja. Legal, brigadão, batemos 1000 pessoas nos assistindo, né, entre as várias plataformas aí que estão nos mostrando. Obrigado para todo mundo que está por aí. 1012, Túlio. 1012, para ser mais preciso. Boa. Márcia. Eu quero parabenizar aí a fala, né, dos colegas e aproveitar que o Maurício está representando aqui, inclusive a Startse, né, e eu tive umas conversas aí, algumas interações com o Cruel, e tem uma coisa que me chama muito a atenção, que o Maurício falou, e que eu acho que sim, o Brasil precisa muito estar nesse padrão de mudança, mas o Silvio fala isso, acho que todo mundo todos que estão nesse momento do digital e de fazer essa virada para o digital,
tem uma coisa que me incomoda muito, e como o Cruel diz, se incomoda, curta, que é sinal que está acontecendo uma mudança, né? Então, quando a gente está se sentindo incomodado, porque tem que gravar um vídeo, porque tem que estar aqui, curta esse incômodo, porque é sinal que nós estamos mudando. E nós, diferente de outros países, temos pouca tolerância para o erro, mas pouca mesmo. A gente tem muito medo do erro. Então, a gente vê Israel fazendo um monte de coisa, Vale do Silício, mas por quê? Porque eles se permitem errar rápido e acertar o prumo, né? Então, acho que isso me chamou bastante atenção, e tem algo que a gente conversou numa última reunião a respeito da experiência do cliente. Como é que eu vou fazer essa virada sem sentar na cadeira de cliente, né? E aí tem uma frase que a gente comentou que me chamou muito a atenção nessa fala, que é: coma a ração do seu cachorro. Isso é conhecido na Starts, né? Coma a ração do seu cachorro. O que significa isso? Viva a experiência do seu cliente, né? Legal, legal. Bom, a gente vai poder aprofundar esses temas todos depois. Já vi que tem um monte de perguntas legais chegando aqui, mas vamos chamar agora para a conversa o Marcelo Rodrigues, superintendente da ANCHA Porto Alegre, Head de Inovação da ANCHA Brasil. Marcelo, queremos ouvir-te. Antes do Marcelo, eu já aproveitar que o Marcelo está em Porto Alegre, quero falar que a IMED faz parte do Pacto Alegre, né? Então, legal. Quero mandar um grande abraço aí para os organizadores, as instituições que são parceiras, que estão aí em uma aliança pela inovação e pela transformação do Pacto Alegre. Eu espero que estejam aproveitando a nossa live. Um grande beijo aí para todos. Bem-vindo, Marcelo. Bom, boa noite a todos. Eu considero um carinho, na verdade, esse convite da Márcia e da IMED, porque realmente partilhar dessa noite com pessoas tão especiais e tão aptas a falar sobre isso é uma espécie de elogio que eu aceito, então, com muita honra e com muita humildade. E agradeço também por terem colocado, além da Márcia, o Túlio na mediação, porque nesse momento, inovação, eu acho que mais do que respostas, a gente tem que saber fazer boas perguntas, e fazer boas perguntas é uma arte, acho que talvez a principal das artes da inovação. Eu vou ter um desafio enorme agora de tentar ser útil depois de ouvir essas pessoas tão brilhantes falando, mas tentando pegar alguns ganchos, eu preciso endossar o que o Silvio traz sobre a velocidade. Eu acho que, mais do que coisas tão diferentes, eu acho que a gente viu a velocidade de coisas que já estavam acontecendo serem trazidas ao presente. Eu preciso concordar com isso. E vou buscar um ponto também do que o Maurício traz, que é bastante significativo. Olhando para as nossas mais recentes grandes questões da humanidade, eu vejo um paralelo entre a questão do 11 de setembro com o que a gente está vendo agora. Para mim, o 11 de setembro foi uma grande discussão entre o Hobbes, com a questão da segurança, a questão do Estado mais presente, versus o Locke, uma questão mais liberal, mais da propriedade. E naquele momento, a maior parte das experiências foram influenciadas por essa visão do Hobbes. E isso faz com que a gente ache normal ter que tirar o cinto e o sapato quando a gente está passando ali no aeroporto. Me parece, e aí não vou entrar na questão da discussão se é bom isso ou ruim ou não, mas me parece que a gente está caminhando num momento onde o Hobbes vai ganhar do Locke de novo e devemos caminhar para um Hobbes 2-0 no século XXI, e isso pode ser útil para a gente entender aonde a gente pode empreender e aonde estão os desafios de inovação. Acho que a discussão política ela fica num outro momento, mas me parece que sociologicamente isso é relevante. E aí eu trago isso falando um pouquinho sobre a questão da crise. Essa crise ela é um jogo de caixa para as empresas, muitas vezes. Eu acho que ela pode ser qualificada dessa forma, mas o problema não está na liquidez como esteve em 2008. Ela está muito mais na questão da confiança e na questão do comportamento do consumidor. Não adianta eu renovar minha loja com 10 milhões de reais na minha loja se o consumidor não vai até ela. É um pouco diferente esse aspecto. E me parece também que crises, como a que a gente está vivendo agora, elas trazem um pouco do que o Daniel também fez, de uma observação do o que o empresário está fazendo com a questão do seu próprio fluxo, porque tende a termos uma consolidação. E essa consolidação, eu acho que ela é significativa na seguinte medida.
se é verdade que a gente estava vendo um debate onde os incumbentes versus insurgentes, é uma analogia que é muito feita no mundo da inovação, os incumbentes como aquelas empresas tradicionais, aquelas empresas mais robustas, e os insurgentes como os rebeldes que atacam o sistema capitalista tentando criar uma construção nesse sentido, e estava num hype, esse é um ponto importante, estava num hype de que os insurgentes eles deveriam ser acelerados, e estava tudo isso muito à flor da pele. Me parece que a gente vai ter, nesse momento da crise de liquidez, da crise de liquidez não, da crise de confiança, sem necessariamente a gente ter uma falta de liquidez, que vai ter uma consolidação dos incumbentes e vão ter muitos incumbentes que vão ter, adequando a sua política interna de gestão de pessoas, vão conseguir saltar na frente. O que eu quero dizer isso no exemplo prático? Acho mais provável que a Magalu acelere do que alguém num fundo de quintal consiga criar uma empresa que derrube a Magalu. Em sentido similar, acho que existe uma questão da colaboração e da complementariedade que talvez faça surgir muitas oportunidades interessantes, que é a gente tem aqui uma oportunidade das startups, dessa economia de empreendedorismo inovador, assim, ser útil para várias grandes empresas. E aí talvez tenham oportunidades de criarmos grandes novas empresas. Talvez nós não tenhamos que olhar tanto para unicórnios e tentar criar uma fazenda de cavalos crioulos aqui no Rio Grande do Sul, porque talvez seja menos capa da 0 hora, Túlio, do que talvez a gente precise criar empresas aptas a resolver um problema que a Randon e a Steel têm e que gera um negócio. Talvez a solução esteja entre unir os pontos de 2 bancos, mais do que imaginarmos que vamos criar no curto prazo alguns unicórnios maravilhosos que vão nos dar toda essa representatividade, e isso também tem importância e também tem oportunidade. Concordo com o Maurício que vai ter daqui a alguns anos 3 ou 4 empresas que vão ter mudado tudo isso, mas se nós não tivermos a convicção de que somos uma dessas 3 ou 4 empresas, ou 10 ou 20 que seja, é talvez uma oportunidade de negócio mais plausível sermos úteis para alguns incumbentes que tenham uma política de inovação muito interessante. E isso eu acho que afasta um pouco do empreendedorismo de palco, que estava tomando muito alguns momentos, e traz para o empreendedorismo do mundo real. Acho que esse é a gente está falando aqui numa faculdade que tem os alunos de graduação, pós-graduação, enfim, um público muito bacana, e que está muitas vezes ou sendo executivo de empresa, ou pensando em empreender, ou iniciando empreendedorismo próprio, enfim, vários cenários diferentes, mas eu olharia muito com esse viés de ver oportunidades na economia real de solucionar dores que sejam verdadeiras e não tanto necessariamente um olhar para aquilo que vai fazer um dia eu ser capa da 0 hora. Prefiro imaginar que talvez ele vá ser capa da 0 hora quando ele já tiver consolidado uma empresa que parecia talvez mais burocrática do que uma história para contar na festa, mas que era muito importante, que gerou emprego, que gerou negócio. Acho que a gente tem algumas questões interessantes nesse aspecto. Trouxe também alguns pontos aqui, eu dei uma anotada para tentar contribuir dentro da lógica. E aí, Túlio, por favor, me interrompa, porque eu posso estar me excedendo no tempo. Não está te excedendo. Aproveitando o gancho, tu tens uns 3 minutos mais ou menos, tá? Um pouquinho mais. Tá ótimo. Toca a ficha. Tá muito legal. Ótimo. Obrigado. Acho que tem essa questão no processo de inovação e de empreender, mais do que a velocidade, a direção importa muito. Eu tenho convicção de que a direção importa mais. Mas o nome do jogo de agora, dessa pandemia como um todo, ela está conectada à questão da execução. Acho que quem consegue executar e tentar achar a direção correta tende a encontrar respostas. E aí, como a Márcia trouxe em algumas vezes, a questão da cultura do erro, ela tem que ser reavaliada. Eu acho que já estava sendo discutida há bastante tempo, mas agora a gente está tendo uma oportunidade de vivenciar ela mais fortemente. Talvez este seja um dos outros elementos aí da aceleração da velocidade de muitas coisas, porque a gente precisa executar muito bem. E aí, trazendo um pouco a questão da provocação do ecossistema de inovação, acho que algumas coisas que estavam na teoria de alguns livros começaram a ser muito tangibilizadas. A palavra ecossistema mesmo, ela era uma palavra muito bonita, eu adorava usar ela em
vários momentos, mas algumas vezes tu percebia no teu interlocutor que não havia uma clareza de como isso se colocaria na economia real. Acho que isso acelerou muito fortemente. Tem exemplos de lojas de roupas que criaram um exército de vendedores on demand, né? O Salim Ismail trazia muito aquela coisa das organizações exponenciais com equipes on demand. Surgiu o vendedor de roupa por WhatsApp para algumas marcas, e às vezes o ecossistema também está em tu conectar o teu negócio, que antes parecia ter um concorrente, mas ele consegue fazer a logística nacional da tua venda, se transformar num parceiro. Isso eu acho que são ecossistemas agora se transformando em realidades efetivamente, e para eu não me passar do tempo, Túlio, eu diria só que é da natureza das pandemias ter fim. Então, a gente também tem que se preparar para quando terminar, como é que a gente vai estar pronto para enfrentar essa nova realidade. Legal, olha, muito legal, Márcia, a quantidade, a qualidade das contribuições. A gente tem alguns indicativos, né? A gente foi subindo, eu falo em Ibope, claro que não é Ibope, mas a gente foi subindo o Ibope no decorrer da transmissão, né? O que é um indicativo da qualidade do conteúdo. Então, Márcia, eu queria passar a palavra para ti, para as tuas considerações. Eu já estou recebendo a equipe aqui da Retaguarda de uma eficiência, já sintetizou as perguntas, mandou no nosso grupo de WhatsApp aqui, então tem um monte de provocações. Mas eu queria te passar a palavra para tuas considerações, se quiseres fazer a primeira pergunta, enfim, para depois a gente dar voz para esse monte de gente legal que está nos acompanhando hoje aqui. Tá certo. Quero só citar, então, agradecer o Instituto Jama e a Ayrton Senna, que são os nossos parceiros nos projetos da IMED também, né, no núcleo de educação. Agradecer a tua fala, Marcelo, tem muito a ver com o que a gente vem buscando dentro da instituição, que é esse novo olhar para a educação, né? Então, nós, talvez, um dos setores mais atingidos pela inovação do Covid, né? É a inovação a forceps, que é o processo de inovação que nós tivemos que passar, que agora não é EAD, não é presencial, é híbrido. Não é 8, não é 80, é o caminho do meio, né? Então, como que a gente faz esse movimento, essa transformação? Nós mesmos, dentro da instituição, tivemos que fazer uma mudança. Em 3 dias, a gente conseguiu colocar todo mundo online, estamos os professores engajados, então nós passamos por essa mudança, mas a mudança, ela tem muito a ver com o comportamento. Por isso, no início, lá da fala do Silvio, eu trouxe a conexão da transformação com o comportamento, né? E nós, na IMED, a gente tem feito isso com os nossos alunos a partir de disciplinas que tragam para dentro da instituição temas como inovação, como empreendedorismo. O aluno, ele pode escolher fazer um trabalho que vai levar ele para um mestrado, ou ele vai levar ele para desenvolver uma startup. Isso ainda dentro da instituição. Ainda temos muitas coisas dentro do ensino para discutir, porém, essa mudança está aí. E o papel do professor em ser um mediador, em orientar, saiu do papel lá da pedagogia, dos processos pedagógicos, né? E veio para a prática. Então, e isso não é novo, né? Não é mesmo, Silvio? Isso é lá de Vygotsky ainda, né? Lá de trás. Então, lá de Paulo Freire, Piaget, seja lá qual for o nosso autor de preferência, mas ele está presente hoje nessa transformação. Muito obrigada, Marcelo. Bem falou que essa mudança ela passa, sim, por uma mudança de transformação e pela universidade, pelas instituições de ensino, olhar para dentro e entender que nós precisamos ser apoio para os nossos alunos, né? Eu queria aproveitar a última fala para o Daniel, que eu queria que ele comentasse conosco bem rapidinho, mas trouxesse quais foram as principais mudanças que a CAT teve que fazer ou que teve que incentivar no mercado para hoje se tornar aproximadamente 6% o impacto da economia em Santa Catarina. Daniel. Daniel, abre o microfone. Abre o microfone. Áudio. Boa. Obrigado. Perdão.
Nada, que isso. Isso é a etiqueta do Zoom. Isso acontece, fechado quando não está falando, é isso aí. É isso aí. Bom, pessoal, para chegar onde chegou, na verdade, tu trabalhar realmente esse conceito de ecossistema, né? Tu começar, mesmo que de uma forma não consequente, preencher os gaps do que é importante para que tu possa desenvolver uma empresa, uma ideia de uma forma cada vez mais rápida, né? Então, tu começou a formar especialistas desde a área de contabilidade, desde a área de jurídica, tu começou a formar consultores, começou a ter incubadoras, começou a ter aceleradoras, começou a ter fundos de investimento, e tu vai atuando para que cada vez tu vá trabalhando onde tem mais deficiências essas aí, para que todo mundo suba, né? Trabalhar o espírito colaborativo, trabalhar toda a troca de boas práticas. Isso tem feito, antes da Covid, já estava fazendo com que empresas conseguissem se desenvolver a uma velocidade muito maior do que se elas estivessem separadas fora do ecossistema, em um prédio comercial, ao lado de um dentista, de um escritório de advocacia. Então, isso foi se aprimorando e melhorando ao longo dos anos, e hoje ficou uma verdadeira maquininha aí de criar novos empreendedores. Só para vocês terem uma ideia, né, nos últimos 4 anos, num ecossistema que tem 35, 36 anos, dobrou o número de empreendedores. Nos últimos 4 anos, nós dobramos o número de empreendedores, né? Então, mais ou menos foi por aí, Márcia. Perfeito, obrigada. Túlio, vou deixar o pessoal interagir. Bora lá, tem um monte de perguntas aqui, vamos lá, algumas são gerais, outras são específicas. Eu vou começar perguntando para o Maurício, trazendo a pergunta da Elvira. A Elvira pergunta o seguinte: Maurício, se transformação digital não é mais assunto, qual é o assunto? Claramente, assim, quem estudou economia aqui, ótima pergunta, quem estudou economia aqui deve ter estudado Kondratiev. Kondratiev foi um economista que lá atrás ele definiu que a economia ela acontece em ciclos, né, e cada ciclo econômico durava em torno de 60 anos. E quando a gente olha a história, nos últimos 200 anos, a gente observa que, de fato, a economia aconteceu em ciclos mais ou menos nesse período de tempo. Muita gente relaciona os ciclos de Kondratiev aos ciclos de inovação, né, que a inovação ela também se dá em ciclos e também ocorre nesse período de tempo. Mas com uma diferença, que a inovação, essas ondas de inovação que lá atrás aconteciam de 60 em 60 anos, não acontecem mais de 60 em 60, porque começaram a acontecer de 50 em 50, de 40 em 40, de 30 em 30. Então, esse ciclo que a gente começou tecnológico na década de 80, com o adendo da computação e com as pessoas tendo um computador dentro de casa, e aí isso mudou a história da nossa sociedade como um todo, esse ciclo que começou lá atrás está se encerrando e a gente já está começando um novo ciclo onde cada vez mais as empresas estão usando data, estão usando dados para tomar decisões, para entregar uma melhor experiência de consumo para os usuários, para conseguir entregar o produto certo para a pessoa certa, para o preço que ela está disposta a pagar. Assim, eu sou um consumidor assíduo da Amazon nos Estados Unidos, é impressionante. Assim, parece que ela convive comigo porque tudo que eu preciso aparece na minha frente. Então, isso é assim, experiência do usuário. Então, essa onda que se alguém acha que a gente está na onda tecnológica ainda, já passou, porque essa onda terminou já. A gente está começando a entrar biotecnologia, né, a onda dos dados. Deixa eu interromper a tua pergunta e fazer uma pergunta em cima dela. Isso que você está percebendo não é a transformação digital da Amazon, não, porque isso foi um efeito que começou na Amazon lá em 2006, quando eles criaram a AWS. A AWS é o processo de transformação digital da Amazon, que é uma empresa velha. A Amazon é de 1994. Google é uma empresa velha também. O mecanismo de funcionamento de Google precisa rapidamente de uma transformação digital, porque ele é tão complicado quanto o Sebrae. Exatamente. Não, e é por isso que uma vez Steve Blank, certamente algumas pessoas aqui conhecem, é um dos papas aqui desse mundo das startups, e uma vez conversando com ele, ele disse o seguinte: Steve Blank enfim, boa parte do que existe do termo startup foi cunhado por ele
e ele falou uma coisa para a gente, o seguinte: olha, quando o presidente Macron ele foi eleito na França, ele me ligou e disse: olha, eu quero fazer a França uma nação startup, uma startup nation. E eu queria ir para o Vale para conhecer, Silvia, conhecer o Google, conhecer essas empresas aí, porque eu quero fazer. O Steve Blank falou o seguinte: não, se você quer construir uma startup nation no teu país, não é no Google que você tem que ir, porque o Google já é uma empresa antiga. Você tem que ir nessas empresas novas, nas aceleradoras, nas startups, você tem que ir underground, você tem que conhecer a malha que está sendo construída por essa nova geração de empresas que realmente vai fazer do teu país uma startup nation. Mas, respondendo à pergunta, eu acredito muito, só para fechar, eu acredito muito que a gente está vivendo, sim, uma era onde, visto que o acesso está cada vez mais facilitado, a gente tem hoje disponível conectividade, ainda que não para boa parte do mundo, mas para quem tem acesso, alta conectividade, preço muito baixo, custo. Olha o exemplo do Silvio, AWS. Para qualquer empresa. Eu lembro da época da XP lá atrás, em 2006, 2007, que a gente tinha os servidores dentro da empresa, aquela confusão. Eu lembro que a conta era mais ou menos era milhões para a gente colocar mais racks de servidores para cada centena de clientes que a gente adquiria na base. Cara, hoje em dia, a AWS, você assina, tá na nuvem, é um negócio, assim, é monumental a diferença em relação ao custo tecnológico que você tinha no passado para construir uma empresa, por exemplo, uma estrutura, versus o que existe hoje. Então, esse poder computacional que está cada vez mais acessível às startups, qualquer cidadão comum hoje tem acesso a muito poder computacional. Isso está permitindo com que mais soluções estejam sendo criadas. E o que eu vejo, visão do Vale, e que eu vejo muito no ecossistema do Brasil também, a gente está vivendo essa era de data que está gerando cada vez mais experiência para o usuário e transformando as nossas vidas de uma maneira como não foi vista antes. Legal. Hoje a gente pode dizer que, de certa forma, o poder está na infraestrutura, né? Quem tem infraestrutura tem poder. Na medida que tecnologia se comoditiza, que é um pouco do fenômeno que vocês estão detectando aqui, quer dizer, vai estar acessível, vai ser barata, qual vai ser o diferencial? O que vai fazer diferença quando todo mundo tiver acesso à tecnologia da forma como alguns têm hoje? Estou falando do ponto de vista da empresa. Pergunta aberta, se quiser responder. A diferença é gente. A diferença é gente e cultura. A diferença é arquitetura, métodos, processos. Tecnologia qualquer um tem, está em qualquer lugar. A maioria das empresas que tem os melhores programadores não vai a lugar nenhum porque eles não estão centrados nos usuários. Mas tem uma diferença fundamental que eu acho que eu queria comentar aqui sobre a sua pergunta anterior e a resposta de Maurício. Veja, quando a gente olha para as ondas de Kondratiev, eu prefiro a análise de Carlota Perez, que eu acho mais consistente, mais contemporânea também. Para você instalar uma onda de inovação de alguma coisa, tem uns 30 anos de pesquisa e desenvolvimento antes. Então, se você marcar o começo dessa onda de informática ou informaticidade, informática é computação, comunicação e controle. Informaticidade é isso servido como um fluxo. Você tem uma tomada, você conecta e aí você pode botar a sua empresa no ar, não porque tem a infraestrutura, mas porque você tem os serviços que habilitam a empresa nova no ar. O que o parceiro Magalu faz, no caso do Magalu, é o seguinte: você é uma loja que você nunca viu a internet, você se conecta ao parceiro Magalu e, sem entender absolutamente nada da internet, você bota o seu e-commerce no ar. Não precisa entender nada. É informaticidade, computação, comunicação e controle servida como fluxo, tá certo? É um serviço, um service as a service, vamos dizer assim. Tá? Aí você tem, antes desses 30 anos, ou logo depois desses 30 anos, desculpe, onde você descobre os fundamentals, você começa a usar isso. 1970, computadores de grande porte nas empresas, 80 PCs, 90 a internet nas casas das pessoas, inclusive. Na era de 2000, você tem smartphones. Em 2010, efetivamente, você começa a transformar as empresas. Eu acho que essa transformação no mundo inteiro, excetuando empresas que são intrinsecamente digitais, ela vai até 2025 para as empresas que estão mais avançadas no setor financeiro e varejo, e ela vai até 2030 para as pequenas e médias empresas. Então, essa onda ela está mais ou menos resolvida. Tem método para fazer. Na Digital Strategy Company, por exemplo, a gente tem processo, tem estratégia para fazer estratégia, tem plataforma, tudo. É só querer fazer. É um problema de decisão. O problema é qual é a próxima onda. E ela não tem nada a ver com esse negócio de informática. Essa onda de informática, de informaticidade, ela está mais ou menos resolvida e ela vira uso. A próxima onda, na minha opinião, e que aqui no Brasil a gente está absolutamente e completamente despreparado para ela, é genética. A gente continua olhando para o passado,
Porque, veja, o que foi que prometeram para a gente em 1960? Eu estou vendo o Daniel concordando comigo ali. Em 1960, quando a gente diz a gente vai para a Lua e no meio do caminho a gente vai resolver o câncer. O que a gente tem em 2020? Fotografia de prato de comida na internet, tá certo? A gente tinha a solução do câncer prometida, a gente tem fotografia de prato de comida, uma solução totalmente idiota. Tudo bem, a gente se diverte com ela, mas é um gasto de energia, bilhões, centenas de bilhões de dólares investidos em coisas totalmente periféricas à necessidade, à realidade das necessidades humanas. Agora, por acaso, a gente tem um ataque ao sistema operacional da humanidade, que por acaso é só um monte de fragmento de como é que a gente funciona, que é um vírus. 33 mil letras apenas, o RNA dele, tá certo? Causando esse estrago todinho. No fim, muito provavelmente, serão milhões de mortes, dezenas de milhões de famílias afetadas, dezenas de trilhões de dólares de prejuízo. Sabe por quê? Porque a gente não tem um sistema de vigilância sanitária globalmente coordenado. Tão simples quanto isso, né? Se a gente tivesse, não tinha acontecido isso. Se a gente tivesse uma capacidade, por exemplo, de fazer virus against virus, que é uma teoria que está nos laboratórios há algum tempo, de você, dado um vírus, eu crio um vírus geneticamente modificado. Aliás, posso fazer do zero, para atacar um outro vírus que acabou de começar a afetar pessoas, e eu não tenho anos para desenvolver eventualmente uma vacina, a gente estaria num outro lugar. Eu queria chamar a atenção aqui de um fato que a gente descarta, porque parece que não existe, tá certo? Essas coisas que a humanidade fica confortável com ela. Eu quero falar de uma coisa que afeta a humanidade de uma maneira radical, que é HIV/AIDS. HIV/AIDS é um fenômeno que começou no comecinho da década de 80. A data é entre 80 e 83. Há um debate sobre isso, tá certo? Até aqui, matou 34 milhões de pessoas. E a gente não tem uma vacina. Tá certo? 34 milhões de mortos. Não há uma vacina. Existe uma demanda humana e uma demanda da humanidade para um investimento absolutamente avassalador em genética, bioengenharia e New Pharma, Pharma 4.0, tá certo? Só para a gente botar esse cenário aqui, e por que aqui isso não vai vir do Silicon Valley, basta dizer basicamente o seguinte, se bem que o meu dado é o seguinte, nos Estados Unidos, o ano passado, se levantou 93 bilhões de dólares em dinheiro para startups de biotech e farma. Na China, se levantou 16,5 bilhões de dólares para startups de biotech e farma. Mas o ano passado, o ano de 2019, o governo chinês investiu 291 bilhões de dólares em biotech, farma, nanotecnologia, genética e engenharia genética. 219 bilhões de dólares. Só para a gente ter uma ideia de quanto dinheiro é isso é 100 vezes mais do que o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia para 2020, Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil. Então, tem uma onda de genética, engenharia genética, nanofabricação, precision medicine que vem aí, que já está aqui com a gente, e nós no Brasil não estamos fazendo absolutamente nada para fazer isso. Aqui no Porto Digital e lá na ACAT, nós não temos nem de onde tirar as pessoas para montar uma startup disso. Certo, Daniel? Não temos de onde começar. Silvio, só para tu ter uma ideia, né? A Kátia, a gente tem um escritório em Cambridge, lá em Boston, né? E eu vou seguido para lá, né? Só em Boston tem mais de 2.000 startups da área de biomedicina. 2.000 pesquisas que já receberam investimentos, que já estão em processo de pesquisa, já estão em processos avançados, né, de levar novidades para o mercado, né? Eu também acredito muito nessa linha, né, da biogenética, né? É uma questão que a gente ainda não acordou e que vai trazer transformações profundas, né? Eu diria não na sociedade, não só na sociedade, como no Homo sapiens como um todo, que para mim já terminou. Nós fomos a última geração de Homo sapiens, né? Ou, como escutei no ano passado lá em Austin, né, no SXSW, né, que nós até 2050 nós somos a última né, geração aqui que vai escolher se vai querer viver ou não, né? Interessante. Eu queria aproveitar o gancho.
Desculpe, quem é que tá Eu falando? falei aqui. Marcelo, vamos lá. Eu ia chamar o Marcelo para conversa, mas ele veio. Vamos lá. Tá, acho que tentando responder a tua pergunta ali também, porque concordo com o Silvio, concordo com o Daniel, acho que biogenética é uma fronteira ainda para nós, mas talvez o que seja o grande desafio das organizações, que foi um pouco do que tu perguntaste também, e onde é que tu se diferencia, está na capacidade de fazer as perguntas e entender o consumidor. Acho que ali tem uma grande questão que muitas vezes existe uma confusão das práticas e a questão tecnológica, uma vez que ela seja suplantada, tu entender o teu consumidor e tu entender exatamente aquilo que é, pode ser que a pessoa comece a se perguntar exatamente aquilo que o Silvio trouxe. Qual é o grande problema que eu tenho que resolver? Qual é a grande demanda que existe por aí? Quem sabe, ao invés de eu fazer um negócio que vai me dar R$1 milhão, eu não resolvo o problema da AIDS, o problema do câncer, o que quer que seja, que dá muito mais. E aí tem um pouco também daquilo que é um desafio nosso, e também a IMED está junto nesse contexto, que é a formação de pessoas aptas a resolverem esse grau de complexidade de problemas, que é um grande desafio de todas as organizações. A questão dos talentos, elas vão acabar sendo o nosso limitador num mundo onde a gente precisa fazer perguntas melhores e entregar respostas também. Legal, deixa eu trazer mais uma contribuição. Vai lá, Maurício. Depois eu quero trazer mais uma observação da nossa assistência. Perfeito. Toca a ficha. Esse ponto do Marcelo é muito importante. O Silvio, logo no início da fala dele, ele trouxe que, para mim, é o grande diferencial de qualquer empresa, chama-se pessoas. E há 5 anos, eu vou trazer a realidade do Vale, porque é onde eu moro, mas não que seja diferente no Brasil, existe muita similaridade em vários aspectos. Mas a gente executa programas educacionais no Vale, que a gente leva empresas, corporações, já foram governadores de estado, CEOs, líderes, estudantes. 5 mil pessoas foram no Vale nos últimos 5 anos conosco. E quando começam os programas, e eu pergunto, poxa, o que vocês esperam aqui? Maurício, eu estou no Vale do Silício, a gente vai ver carro na rua sem motorista, vai ver drones, vai ver isso, vai ver aquilo. Beleza, enfim, ok. Essa é a grande expectativa da maioria das pessoas. Mas quando terminam os programas, na sexta-feira, e eu volto à pergunta, o que você leva para o Brasil do que você viu aqui? Maurício, não é a tecnologia que faz esse lugar. De longe não é a tecnologia. O que faz esse lugar ser o que são as pessoas. É o perfil inquieto, desobediente, questionador das pessoas que estão aqui. É isso que faz esse lugar. A tecnologia é uma commodity. Um cheque que você assina, você joga a tecnologia mais poderosa do mundo em qualquer lugar. Você assina o cheque, você tem. Agora, é por isso que você não consegue copiar ecossistemas de inovação, Floripa em outros lugares, Recife em outros lugares, porque é pessoas. Você não consegue dar Ctrl... Você dá Ctrl-C, Ctrl-V em tecnologia, mas você não consegue dar Ctrl-C, Ctrl-V em pessoas. Então, no meu ponto de vista, essa fala do Marcelo no final, de como encontrar os talentos, as pessoas certas, eu costumo dizer que o Vale e os ecossistemas de inovação espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil, são grande troublemakers land, são terras de causadores de problema, de pessoas que estão constantemente questionando a realidade onde vivem e vivendo essa experiência do cliente, encontrando as dores que existem nessa experiência e buscando resolver. Só uma palavrinha. Claro, vamos lá. Rapidão, assim, eu acho que a gente trouxe aqui a questão dos talentos, tá? A gente vê, a gente tem uma leitura aqui que o nosso principal desafio, e eu creio que isso no Brasil inteiro, nas palavras aí do pessoal, do Maurício, é a gente formar essas pessoas, né? Eu fiquei feliz aqui com as palavras, né, de que vocês conseguiram colocar a universidade aí em 3 dias em operação de guerra, passar isso para o online, né, não o EAD, o híbrido. Eu achei sensacional. E aqui nós estamos enfrentando uma realidade na nossa Universidade Federal, né? Eu pedi essa semana, junto com alguns colegas, né, uma reunião com o reitor, porque eles estão há 2 meses e não se mexeram. Está todo mundo em casa, os doutores não estão fazendo, não estão dando aula, não estão pegando um Zoom, um Skype para falar com seus alunos, né? Enquanto as universidades do resto do mundo estão aí pesquisando na fronteira para encontrar a Covid, para encontrar o que... O pessoal está aqui em casa vendo Netflix, né? Então, assim,
parece estar pior do que, com todo respeito, motorista de táxi quando entrou o Uber aqui no mercado, né? Então, assim, essa transformação precisa acontecer, né, nas nossas universidades públicas e nos setores que também, senão eles vão morrer, né? Então, eu queria trazer esse desafio aqui do talento, né, e falar que tem setores que ainda é impressionante não acordaram. Não acordar. Tu está há 2 meses em casa sem se mexer, né? É inadmissível, no meu ponto de vista. Legal. Seguinte, o tempo voa quando a gente se diverte, a gente está 1h15 conversando e a conversa está quente. Então, eu vou fazer uma proposta agora que é a seguinte, eu vou pegar uma provocação do professor Adão Vilaverde, né, o famoso Vila, vou submeter a vocês e aí cada um tem lá os seus 2, 3 minutos para a gente fazer a rodada final e aí a Márcia faz o nosso fechamento, certo? Então, eu vou ler aqui. Depois a gente vai pegar aquelas perguntas e tentar encaminhar também junto com o playbook que depois a gente vai mandar para todos os inscritos nesse webinar. Legal, Márcia. Isso me dá a oportunidade de pedir desculpas para todo mundo que está fazendo observações super legais, perguntas super legais, mas a gente não vai ter como, infelizmente, responder a todas. Então, diz o Vila o seguinte, as grandes travessias históricas que mudaram paradigmas da civilização não aconteceram em períodos de normalidade, mas sim em períodos de crise, inclusive de incertezas, pessimismos e fatalismos. Esse momento acelera a disrupção, já que vinha em curso. Vocês não acham que ela vai descortinar uma inovação do novo tipo e não aquela inovação tradicional? Como disse o Silvio, já pode estar obsoleto o nosso conceito tradicional de inovação? Então essa é a provocação final para que cada um aí fale 2, 3 minutos. Eu não vou avisar agora, tá? Dá o recado final e passa a bola. A palavra está à disposição de quem quiser começar. Olha, o Richard Haass, que é o presidente do Council for Foreign Relations, ele não acredita que vai acontecer alguma coisa de uma ruptura radical por causa de Covid-19. Ele diz que, no entanto, as coisas que já vinham acontecendo, como, por exemplo, o fim do século americano, né, os Estados Unidos se transformando num país em adiantado estado de subdesenvolvimento, a subida da China, a mudança para um mundo multipolarizado, eventualmente talvez até mais segmentado durante um tempo, por causa dessa reação à subida da China, que é inevitável, as conectividades, as mudanças que a gente já vinha, a rodada de Doha, por exemplo, de comércio exterior, que começou lá no ano 2000, estava previsto nela a interoperabilidade de diplomas, tá certo? Quem assinasse, se a rodada tivesse chegado ao fim, significaria basicamente o seguinte, eu podia fazer um curso a partir do Brasil, nos Estados Unidos, e o diploma valeria globalmente. A Europa fez isso com o projeto de Bolonha, né? Com o mecanismo de Bolonha. Já por outro lado, Paul Collier, que é o chefe do presidente do Instituto de Estudo de Governo de Oxford, ele disse que a única resposta no meio de uma crise dessa sobre o que vai acontecer, se vai acontecer alguma coisa radical ou não, é eu não sei. Porque tem uma coisa que a história mostra, quando você estuda história, é o seguinte, os fatos históricos eles não existem independentes, a gente cria eles, a gente cria os marcos. Aconteceu isso e isso gerou aquilo. A gente tem que ver quais são as consequências primeiro. Se a gente olhar para um fenômeno que Maurício explicou lá atrás, foi, de uma certa forma, a crise de 2008, que gerou, o Uber já existia antes, desculpa, a Airbnb já existia antes, mas pegou mesmo na crise de 2008, Shadow Accommodation, né? A crise de 2008 levou, por exemplo, as empresas aéreas a levarem 4 anos para voltar para a rentabilidade, 5 anos para os hotéis voltarem à rentabilidade e 10 anos para as empresas aéreas terem o mesmo número de trabalhadores. Qual foi a inovação que teve? Começou-se a fazer a mesma coisa com menos trabalhadores. E o número de trabalhadores cresceu de novo por causa do aumento de demanda para o tráfego aéreo. Vai haver coisas parecidas com essa? Vai haver coisas parecidas com essa. Mas, de novo, eu mantenho a minha tese original de que o que aconteceu foi, de repente, aumentou a velocidade do download do futuro para o presente e um negócio que vinha acontecendo devagarzinho aconteceu todinho de uma vez só. Vai ter mudanças radicais no processo de inovação? Vai. Já disse também. Eu aposto, e aposto mesmo, até porque já ajudei a montar um negócio de genética recentemente, que hoje é parte da rede do Hospital Einstein, em São Paulo. Eu aposto
que a gente vai ver muita inovação em biotech, farma, saúde, genética e nanotecnologia, que faz parte do processo de investigação e fabricação disso, no curto prazo, onde o meu curto prazo é de 10 anos por aí. Nessa década, a gente vai ver uma mudança radical do foco de inovação. Obrigado. Quem se habilita? Maurício, Daniel, Marcelo? Posso ir, Túlio? Vou então aqui, acho que eu colocando algumas questões. Né? Em primeiro lugar, eu tenho a impressão de que as pessoas sempre têm a percepção de que o seu momento é muito especial na história. E às vezes isso não é tanto. Acho que o nosso sofrimento acaba catalisando algumas coisas e acho que a perspectiva e o quanto de tempo isso vai acontecer vai nos ajudar a entender o tamanho disso. Digo isso com muita empatia à dor de todo mundo que está vivendo, mas eu não sei se o que a gente está vivendo agora tem a força suficiente para mudar todo o rumo da história. Eu acho que vai mudar alguns pontos, acho que vai acelerar muitas das coisas porque elas ficaram mais necessárias, e aí, dentro dessa lógica, me parece que, falando aí de ecossistema de empreendedorismo, inovação, tecnologia, o desafio talvez seja não desperdiçar a crise, né? Eu acho que, já que ela tem todas essas dificuldades, que nós usemos essas dificuldades para ativas, e aí, claro, do ponto de vista social, aí sim, a gente está falando de ter muita empatia, de ter um cuidado especial com as pessoas, de novo reforçando o elemento de que talento é o principal, né? Então, as pessoas são aquilo que mais importa, acho que em qualquer crise, mas se a gente tiver um pouquinho de paz, a gente consiga ter a oportunidade de não desperdiçar aquilo que está sendo colocado e tentar acelerar aquilo que for possível. Obrigadão. E depois deixo o Maurício para finalizar, né? Nessa linha aí, eu também creio que nós vamos ter mudanças, mas para ter mudanças mais profundas, nós não chegamos ainda no fundo do poço, assim, para realmente fazer alguma transformação. Mas eu acredito muito assim que esse período está servindo para centrar um pouco mais as pessoas, né? Deixar de mimimi, pensar em coisas realmente que são importantes, né, para a nossa sobrevivência, para a nossa readequação da humanidade, né, aquilo que é importante, aquilo que realmente faz a diferença, e deixar essas coisas mais acessórias e com menos propósito e menos valor de lado, né? Então, eu creio que, sim, vão ter transformações, porém, para terem transformações realmente mais profundas, nós teríamos que ir mais para o fundo do poço ainda. Obrigado. Maurício? Em relação às inovações, na minha visão, quando a gente observa os últimos 10 anos, os negócios que transformaram de uma certa forma a sociedade, a grande maioria esmagadora deles não existe nenhuma tecnologia de foguete dentro desses negócios. O que eu quero dizer? Não tem nada de complicado que nenhum mortal seja capaz de fazer. Uma coisa é você pensar em inovação e construir um foguete para Marte. Também, isso é inovação. Mas a inovação que muda o nosso dia a dia, que facilita a vida das pessoas, porque gera um agregado positivo para a sociedade, quando a gente olha a última década, não existe tecnologia de foguete envolvida. Existe o quê? Existe um grupo de pessoas capazes de identificar a experiência, a jornada do cliente em uma determinada indústria, identificar os gaps, as dores que as pessoas têm dentro dessa jornada e resolve, sem precisar construir um foguete e mandar as pessoas para a Lua. Então, eu acredito muito que esse tipo de inovação, na minha visão, para mim esse é o conceito de inovação, quando você usa o que você tem à disposição para impactar a vida de quem consome teu produto, serviço, solução. Eu acredito que a gente vai intensificar esse processo, uma vez que a tecnologia mais acessível está cada vez mais disponível a empreendedores e empreendedores espalhados pelo mundo dispostos a fazer a diferença, né? E eu acredito que, em relação especificamente a Covid, a esse momento que a gente vai passar, eu acho que eu li um artigo no final de semana, eu não lembro a fonte, mas o artigo dizia o seguinte, que para você fazer de uma nova rotina um hábito, esse artigo dizia que você tem que viver isso ao longo de 66 dias. É uma média. Que seja 60, que seja 70, mas o fato é,
a gente aqui está se aproximando desse número. Então, o fato é que muitas mudanças que a Covid-19 gerou na sociedade são temporárias, sim, e quando a Covid não fazer mais parte da nossa vida, a gente vai voltar ao normal, mas muitas tendem a ficar. Certamente muitos de vocês devem estar se questionando sobre, por exemplo, home office, né? Por quê? Porque eram verdades que estavam na nossa cabeça aqui, mas, né, quantas empresas não postergaram essa decisão? Né? Pô, vou fazer home office, será que eu vou conseguir controlar meus funcionários? Será que eles vão ser produtivos? Será que eu vou conseguir colocar metas? É tudo C. Aí vem um evento desse, que você não tem plano B, você tem que fazer isso, e você começa a ver que era só uma verdade que você havia construído e que estava na tua cabeça. Porque agora você começa a observar que dá para trabalhar à distância, dá para você ser produtivo. Então, eu acredito que, especificamente em relação a essa crise, acho que vários hábitos da forma como as empresas trabalham, a maneira como ela interage com os seus clientes, a maneira como ela se relaciona com os seus funcionários, acho que vai gerar muitas reflexões para quando a Covid deixar de existir, algumas empresas talvez fazerem desse momento temporário algo que se torne permanente na sua atividade diária. Legal. Olha, de minha parte, eu tenho só a agradecer aos nossos painelistas, a riqueza, a coragem das ideias colocadas aqui. Eu curti muito o evento, eu estou acompanhando o bate-papo aqui no ladinho da minha tela, tem discussões paralelas super produtivas aqui, opiniões muito legais, perguntas, participações. A gente está praticamente com o mesmo número de pessoas que começaram assistindo, a gente está agora praticamente 1h30 depois, né? Esse é um indicativo da qualidade do evento. Então, muito obrigado para todo mundo. Eu não vou encerrar, quem vai encerrar é a Márcia Capelari, diretora do Hub de Inovação da IMED. Muito obrigado mesmo para todo mundo que está assistindo, que contribuiu. Prazer poder estar com vocês todos no evento, os nossos painelistas. Obrigado à equipe de apoio pelo suporte. E, Márcia, te passo a palavra para que tu faças, então, o encerramento desse nosso evento aqui de hoje. Muito obrigada, obrigado a todos os participantes, obrigado aos nossos painelistas, convidados. Então, agora chegou um grande momento, né? Eu quero compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente consiga ver aí o nosso pré-lançamento e do Hub de Inovação. Vocês estão enxergando? Não? Sim, tô vendo. Uhum. Sim. Então, esse é o nosso pré-lançamento do Hub de Inovação. Silvio, está aqui nossa criança, Silvio. Aqui que está o nosso ecossistema de inovação, de empreendedorismo, usando a tecnologia como meio e não como fim, priorizando a pesquisa para que seja entregue ao mercado. Então, nós temos os pilares muito fortalecidos para que essa pesquisa ela passe aos muros da instituição e vá, de fato, entregar inovação e solução para o problema do mercado. Então, o Hub tem aqui um breve histórico sobre o que é o Hub. Esse Hub de inovação, ele conecta pessoas a oportunidades. Quero agradecer toda a minha equipe que está online aí, que fez todo esse trabalho, né? Nós estamos lançando daqui um tempo também, já está aqui hoje conectado o nosso cluster de agronegócio, junto com a Cotrijal, né, nossa parceira aí. Nós temos a Cotrijal, a BS Bios, a Metasa, Hospital de Clínicas, Onis Distribuidora, Farmácia São João, os nossos parceiros, aonde dentro do ecossistema do Hub de Inovação, contaremos com a expertise dessas empresas para serem mentoras das startups que vão ser aí, vão usar o nosso espaço para se desenvolver. E temos uma novidade, esse cluster e esses hubs, eles não só são físicos, eles são online, né? Eles são digital, em conjunto com a Evo. Nós temos uma ferramenta da Evo, a qual está sendo utilizada para que possamos conectar as pessoas do mundo inteiro. Não é mais um espaço geográfico, né? Então, o Health Tech e o Law Tech da parte de Legal Techs. Então, aqui você vai encontrar se você é uma startup, se é um investidor, se é uma empresa, né? Quais são os produtos e as soluções para cada área. A gente está fazendo uma conexão, então, uma comunidade de pessoas que estão interessadas nesse movimento de inovação para que, se ajudando, possam contribuir com a realidade onde nós vivemos. Então, esse é o portal, depois é hub.imed.edu.br. Fiquem à vontade para entrar, para mandar as suas
dúvidas e fazer parte desse hub, conectando com as pessoas que estão transformando a realidade onde vivemos. Um grande beijo. Márcia, Oi. se você me permite, antes de você encerrar, eu gostaria de lembrar que o Hub, na verdade, ele é a ponta da lança, né? Há muitos anos a IMED autorizou o modelo de TCC Startup. A gente foi uma das primeiras do Estado a ter alunos fazendo projetos de TCC voltados à startup. Então, aquele projeto que a gente tinha, que era acadêmico, era de sala de aula, agora ele se constitui em um órgão dentro da instituição que liga empresas, liga demandas e tudo mais. Então, é um trabalho que a gente vem fazendo já há 3, 4 anos dentro da instituição, no modelo de TCC Startup, que agora virou o nosso IMED Hub sensacional, né? Eu quero compartilhar também que o Gustavo, nosso diretor da parte da IMED Online, que acabou de lançar um produto novo da IMED, que é a administração focada no agronegócio, vai ter também esse processo de criação de startups que vão estar conectadas ao cluster do agro. Quer fazer uma fala rápida, Gustavo? Bem rapidinho, então. Boa noite, pessoal. Justamente com essa linha, a gente entrou com todo um processo mais online junto com a IMED, por isso nós a gente lança oficialmente agora dia 25 a IMED Online, que é todo o nosso conceito de graduação à distância, não é EAD, né, a gente fala, porque ela tem uma batida e uma pegada totalmente diferente do que existe no ensino nacional, né? Tanto na forma como a gente se relaciona com o aluno, na forma como o aluno age, podendo escolher e construir as suas trilhas de ensino, não só limitado a questões tradicionais de semestre, assim por diante, mas o nosso primeiro curso aí é administração totalmente focado para o agronegócio, um bacharelado, mas vai ser o primeiro de muitos aí, e totalmente conectado também com o Hub de Inovação, porque é isso que a gente quer promover, que o aluno saia desenvolvido tanto para construir seu próprio negócio, sua própria startup, como também para desenvolver negócios já familiares, o tal que já existe no mercado hoje, assim como se desenvolver nas empresas e atender essa demanda que a gente sabe que as empresas, principalmente as do agro, têm para tecnologia e inovação. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada, pessoal. Não dá vontade de sair de tão legal que tá, né? Mas teremos outras oportunidades. Túlio, um grande beijo. Muito obrigada pela tua mediação, pelas perguntas, pela interação conosco. Muito obrigada pela disponibilidade. Obrigada, Silvio, Maurício, Marcos. Obrigada, Guilherme, Marcelo, Daniel. Obrigada a toda a equipe, Glauber, Vilmarise, comunicação aí que nos ajudou em todo esse processo. Um grande beijo e até a próxima.